até já queria começar agradecendo, né, a oportunidade, a Luciana também, o Dr. João, obrigado pela apresentação. Eu assisti, né, as outras aulas e, assim, é realmente uma honra estar numa aula dessa, né, e, assim, porque realmente falta, né, essa integração, né, eu acabei de falar, né, que a gente é como se fosse um filme, como se fosse uma orquestra, né, então, essa integração entre profissionais é interessante, né, conhecer outras coisas, né, então, que a gente acaba conhecendo profissionais, às vezes, em corredor, tudo, mas não tem essa noção quão é difícil ser aquilo ou ser aquele tipo de profissional. Eu mesmo conheço a dificuldade de médicos, enfermeiros, mas eu não tinha noção de algumas outras funções. Achava que até às vezes a minha era um pouco difícil, né? E eu vejo que até é meio fácil. Realmente eu sou engenheiro eletrônico, né? Então eu comecei assim, quando eu não fiz o colégio comum, resolvi fazer uma engenharia técnica e depois eu fiz um curso complementar para ser engenheiro mesmo eletrônico. Cheguei a trabalhar com isso há alguns anos, projetei fontes, projetei coisas eletrônicas. E aí resolvi fazer, né, foi bem na hora que teve o boom da informática, então resolvi fazer ciência da computação. Depois acabei fazendo 2 MBAs em tecnologias da informação. Então, eu acho que isso que me ajudou a ter uma mente assim, tão, né, querendo sempre saber de tecnologia. E aí, há 20 anos atrás, né, entrei na Boston para mexer com TI, né, eu trabalhava com TI na companhia, e aí conheci o que a companhia fazia e pronto, juntou, né, uma coisa que eu gosto, que é medicina, com tecnologia, com TI, enfim. Aí comecei a querer trabalhar com isso, e depois de algum tempo fui convidado para ir para marketing, vendas e trabalhar inicialmente consertando equipamentos. Então eu falo hoje que eu tenho um pouco de vantagem, porque além de saber usar o equipamento, eu sei arrumar, sei consertar, sei interpretar a imagem, o que tiver para fazer, eu sei fazer. Então acho que isso é uma coisa importante, né? Porque às vezes eu pego profissionais parecidos comigo e eu vejo também o pessoal da América Latina, eles sabem usar e interpretar a imagem, mas qualquer defeito que dá na máquina, ele se perde um pouco. Então eu já tenho um pouco mais, né, de conhecimento para conseguir resolver algum problema na hora, alguma coisa rápida, às vezes que a máquina apresenta, né? Então eu até falo, já fiz casos com AIVOS, com sistema de ablação, com problemas eu consigo fazer alguma coisa na hora ali para seguir o caso. Então eu acho que isso é uma coisa aqui que ajuda, né? Deixa eu tentar projetar aqui, que assim, eu não gosto muito de apresentação, né? Então eu procuro sempre usar pouco slide, gosto mais de falar. Como é que deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Sharing, aqui não tem áudio, então tranquilo. Então deixa, conseguiram todos ver? Sim. Ok. Tá, então eu coloquei assim, para mim, né, e no meu caso, né, o que a gente tem que trabalhar sempre em 3 frentes, né, que é o conhecimento de produto, desenvolver mercado, o que é treinamento. Mas perguntando, o que é desenvolver mercado, né? É treinamento para o cliente, para você, para os seus funcionários, isso é desenvolver mercado. Um equipamento numa hemodinâmica, por exemplo, sozinho, ele não gera nada, não desenvolve nada, então treinamento é sempre importante, acompanhamento, você realmente colocar o equipamento em uso é um desenvolvimento. E conhecer o cliente, né? Então, tá tudo muito ligado, então os 3 andam muito juntos. Quando eu falo de conhecer cliente, não é ir lá, oi, tudo bem, como vai e tal, é realmente você, às vezes você ir e ficar observando, simples, mas você entender qual é a rotina de cada cliente seu, cada um tem um costume, um jeito de trabalhar, você entender como ele trabalha, né? Até listei algumas coisinhas aqui, que é basicamente isso. Então, conhecer características de produto, né? Se você está em laboratório, você tem que estar no cliente, né? Tem que sentir a vontade de conversar com ele sobre que o médico gosta muito de evidências clínicas, né? Isso é importante não só para ele, mas como para os pacientes. Então, você tem que estar tranquilo para falar desse tipo de assunto, né? Saber o que o seu concorrente tem de interessante, né? Quantas vezes me perguntaram de algo, sim, não, mas eu indico, às vezes, o concorrente porque ou eu não tenho, ou o médico não está acostumado a trabalhar com o meu, então eu não vou indicar um negócio que não está acostumado. Então, eu estou acostumado a usar, segue usando o seu. Então, também dominar indicações clínicas, porque eu vejo muito, meu produto é bom para isso, isso, isso.
Mas aí, às vezes eu escuto o médico falar também, mas para que serve? O que isso vai me ajudar? Então, você tem que ter esse tipo de desenvoltura, né? Então, quando possível, conversar, né? Eu coloco aqui participar de reuniões, mas conversar com o médico sobre os casos. A gente vai fazer hoje isso, né? Doutor, você pode me falar sobre os seus pacientes hoje? O que você pretende fazer? Isso é importante, porque você também desenvolve uma estratégia de conduta com o paciente, só que com a sua experiência, né? Então, isso vai te ajudar na hora que você está acompanhando um caso, por exemplo, indicar o produto certo no momento certo. Então, você podia usar isso, isso, isso. Não, você tem que esperar sempre o momento, né? Aqui, então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Isso aqui é uma imagem de IVOS, né, já gerada, e então um especialista de produto hoje, né, então, eu estou fazendo agora alguns treinamentos com o pessoal da Latam, então eu estou pegando muito isso e eu fico um pouco chateado com essa questão que eles simplesmente operam o equipamento. Então, quando eu começo a trabalhar com eles com interpretação de imagem, por exemplo, eu percebo que eles sabem navegar, sabem operar o equipamento maravilhosamente, fazer medidas e tal. E aí eu faço uma pergunta simples, por exemplo, nessa imagem aqui, qual que é a sua área mínima, né? Qual que é as suas referências, né, de vaso? Eles se perdem. Então, isso é importante, saber usar equipamento, saber interpretar clinicamente o que o equipamento está te dando, para você poder fornecer isso para o seu cliente, para o médico ali naquele momento. Então, assim, porque senão, né, a gente cai muito na questão, né? A gente usa o Argos, né? Você passa o Argos, mas você não usa, você não interpreta, você não coleta a informação que ele está te dando. Então, isso é uma coisa que assim, eu fui treinado assim, né? Há muito tempo atrás, eu fui treinado por alguns médicos, e então eles me pegaram muito no pé com essa questão de tirar toda a informação possível de uma imagem de Argos gerada. Começar a falar um pouquinho de dificuldades que a gente tem. A companhia hoje, né, isso é o atual hoje, ela tem, né, vamos dizer assim, um modelo de treinamento. Então, cada vez que você atinge um nível de treinamento, você começa a se tornar, né, alguns for o máximo, o cara é especialista, por exemplo, em CTO. Então, ele está apto a acompanhar um caso de oclusão crônica e indicar os materiais para oclusão crônica. Então, agora, o que eu gosto nisso é que, assim, eu posso fazer todo esse caminho, tudo bonitinho, e sempre no meio do caminho ou qualquer lugar as coisas mudam. Então, às vezes eu recebo um link de treinamento, mas eu já fiz isso, mas é que as coisas mudam. É o que eu falo. O que você treina hoje é a realidade hoje e a próxima semana. Daqui 2 semanas isso pode mudar. Então, o que torna né, assim, essa função interessante é isso. Você está sempre buscando conhecimento e novidades. Então, não fica naquela mesmice, naquela coisa sempre igual. Então, sempre tem novidade. Então, isso, né, para quem gosta de conhecer, quem gosta de ler, quem gosta de estudar, eu acho que isso já é um termo que eu falo de motivação, vamos dizer assim. Aproveitar, né, acho que a gente está num tema bem interessante, né? Qual que é os desafios tecnológicos hoje, né? Por exemplo, o meu mundo até fevereiro desse ano era estar no cliente, né? Então, tá ali com ele, né, na sala, fisicamente, com a mão no equipamento todo, e isso de repente mudou. Então, assim, eu, como algumas companhias, como alguns funcionários, algumas pessoas, ficaram o mês de março, falei, agora, o que eu vou fazer, né? Aí a gente começou a estudar, era só que eu falei, pô, se eu passar mais de um mês, né, só ficar estudando, né, eu preciso aplicar isso. Então, aqui, por exemplo, a companhia desenvolveu um monte de frentes, um monte de suportes para a gente, junto com o Covid. Então, assim, essa questão do Covid. Então, a tecnologia evoluiu de uma forma praticamente em um mês, né? Então, nós estamos falando a gente teve um delay, né, uma pausa de um mês, mas no mês seguinte surgiu um monte de coisas, porque todo mundo começou a pensar, e agora, o que a gente vai fazer? Né? E aí, por exemplo, no meu caso, eu uso duas tecnologias hoje, que é o Ask Angel e o Clinical Eyes, que é essa aqui. Então, esse aqui é um óculos com uma câmera que eu consigo interagir com o médico, com o enfermeiro, e esse aqui é um sistema no iPad ou iPhone, né, ou telefone,
eu consigo interagir com a câmera. Então, eu consigo, eu tenho uma plataforminha que eu seguro o telefone aqui, e tudo que eu faço com a mão aqui, a pessoa do outro lado enxerga a minha mão. Então, eu consigo mostrar onde que tem que alterar as coisas, tudo. Né? E depois vai ter outras tecnologias. Mas, assim, isso tudo saiu de uma forma muito rápida. Então, eu consigo acompanhar casos hoje, né? Ontem mesmo eu estava num caso que durou algumas horas, eu estava com um sistema clínico ágil. Então, a pessoa estava com óculos e orientando ela a interpretar as imagens diárias. Quando eu falo meditar junto com os clientes, né? Então, tentar ir nas reuniões de residentes, congressos, assistir casos, né? Você está vendo aqui, ó, você está fazendo aulas online, você está fazendo, a gente chama de hands-on, que é apresentar material, né? Congressos de hospitais também são muito importantes, porque onde eles apresentam, né, os seus casos mais complexos. Então, você tem que estar sempre, né, o máximo possível interagindo com o seu cliente. Né? Então, porque a companhia te modela para um formato. Então, você tem que pegar isso aqui também e adaptar ao seu cliente. Então, é sempre esse tipo, que eu falo que é um outro tipo de desafio. Não, então, como na hemodinâmica, cada paciente tem uma anatomia, então cada paciente também tem um costume, tem uma necessidade e tem uma forma que a gente tem que lidar. Okay? Aí, queria encerrar com isso, que você tem que, assim, no meu caso, né, e eu graças a Deus trabalho com gente, né, que também gosto muito do que faz. Então, eu acho que esse é o primordial. Se você não gosta de tecnologia, não gosta do que você faz, não tem jeito. Senão você não evolui. Okay?